Olá, amigos, muito boa noite. É um privilégio poder estar aqui com vocês esta noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero falar esta noite sobre a apreensão e ansiedade que nós estamos passando nesses dias difíceis dessa pandemia e que está nos impedindo, inclusive, de estarmos juntos como nós gostamos, né? Louvando a Deus no templo. Isso, infelizmente, está inviabilizado nesse instante, por isso estamos aqui para não deixar a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua família. Eu quero falar baseado no Salmo 23, quero ler os versículos de 1 a 4, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes prados ele me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me no caminho da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Nesses dias terríveis dessa pandemia, nós ficamos preocupados, isso é muito natural. Entretanto, nós sabemos que uma das maiores fontes de estresse é a ansiedade. E interessante é que a ansiedade, ela não consegue, ela é improdutiva, ela tem essas três razões: ela é improdutiva, ela é irracional e ela é prejudicial. É improdutiva porque ela não produz nada, ela não resolve coisa alguma. E ela é também irracional porque, pense só, você não tem controle dessas coisas. Né? Por isso ela é irracional, não há racionalidade nisso, em você se preocupar com uma coisa que você não tem controle. Segundo, ela é terrivelmente prejudicial, o nosso organismo não foi feito para ficar ansioso. Por isso, quando as pessoas ficam ansiosas, elas têm até úlceras, né, gástricas. A verdade é que nós somos feitos por Deus para uma vida relacional, para uma vida de comunhão, para uma vida de confiança. Deus nos fez para confiarmos nele. Por isso nós precisamos combater essa ansiedade, desaprendendo a ficar ansioso. Você sabe por quê? Porque dizem que a ficar ansioso as pessoas aprendem também, né? E se elas aprendem, se é algo aprendido, também é algo que pode ser desaprendido. E a primeira coisa que eu queria comentar, à luz desse texto, é que nós precisamos confiar que Deus vai cuidar de tudo. Ora, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta, em outra versão. Se eu creio que Deus vai cuidar de mim, eu não vou ficar ansioso. Então a pergunta é: como de fato tornar Deus meu pastor, né, serve de antídoto contra o estresse? Bem, primeiro você precisa saber que pastores de ovelhas fazem, porque essa é a relação que Deus quer que nós entendamos. Pastores de ovelhas, eles suprem as necessidades básicas das ovelhas, eles provêem alimento, provêem abrigo. Segundo, eles protegem, eles as defendem do inimigo. Terceiro, eles as guiam, eles mostram o caminho quando a ovelha está confusa. E em quarto lugar, eles corrigem qualquer dificuldade, qualquer problema. Quer dizer isso que Deus, como nosso supremo pastor, faz também conosco. Ele supre, e Ele vai fazer isso agora, nesses momentos que nós estamos preocupados. Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guiar. E como diz a palavra, que ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco. Sabe o que isso significa de forma prática para nós? É triste, mas é verdadeiro. É triste e é bom ao mesmo tempo. Se você pegar este vírus, isso é ruim, mas é bom saber que na sombra, né, nesse vale da sombra da morte, Deus estará conosco. E Ele é Deus. Isso é um fato extraordinário. Deus tem prometido fazer essas 4 coisas por nós. Aliás, o profeta Isaías, do capítulo 40, no verso 11, ele diz assim: como um pastor cuida do seu rebanho, assim um Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Olha que lindo, né? Deus está dizendo: eu cuidarei de você, eu vou te ajudar. Isso nos faz lembrar aquele hino que diz: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Mesmo que você esteja aflito, que você esteja ansioso e triste, você pode ter essa certeza.
que Deus vai cuidar de você. Deus se torna ainda mais específico em Filipenses 4,19, quando ele diz: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Isso não significa que você vai ter tudo aquilo que você está pedindo, porque isso faria de você uma criatura muito egoísta. Mas Deus vai fazer com que se realize a sua vontade, a vontade dele. Que, aliás, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos confiar. Se Jesus Cristo for o seu pastor, querido, ficar ansioso não é somente improdutivo, irracional e prejudicial, é desnecessário. Agora, como Deus se torna seu pastor? Deus não é pastor de todas as pessoas. Ele é somente pastor daqueles que lhe dão a oportunidade de os pastorear. Então, o que você precisa fazer é receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se você ainda não fez. Você pode fazer isso agora. Você pode orar e dizer: Senhor, vem recebe a minha vida, eu entrego a minha vida, a direção da minha vida em tuas mãos, para que tu sejas o meu Senhor e o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor não pode ser seu pastor enquanto o pastor não for seu Senhor. Os dois caminham juntos. Não se pode pedir que ele seja seu pastor sem permitir que ele seja também o seu Senhor. E o que significa ser Senhor? Significa estar no controle. Significa estar no comando da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida? Se Ele é, quem é que dá as ordens na sua vida? É Ele, caso contrário, Ele não é o Senhor. E se Ele não é o Senhor, Ele não é o pastor, porque o Senhor é o pastor. Receber Jesus como Senhor significa 3 coisas. Então ouça bem. Jesus fala isso em João capítulo 10, vou ler para você, os versículos 14 e o 27, que diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Depois ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As 3 palavras que descrevem o significado de ter Jesus como Senhor é conhecer Jesus, ouvir a sua voz e segui-lo. É assim que Deus assume o comando da sua vida. Queridos, toda ansiedade que temos, seja ela qual for, é uma questão que está relacionada a estarmos ou não no controle da situação. A ansiedade, em essência, é o medo de não estarmos no controle da situação. A ansiedade é sempre uma tentativa de se controlar o que é incontrolável. A ansiedade é assumir uma responsabilidade que Deus nunca planejou nos dar. Sempre que você tenta controlar aquilo que é incontrolável, você vai sentir ansiedade. A ansiedade é um sinal de alerta. Esta é a raiz da ansiedade. Toda vez que você começa a sentir ansiedade é porque você está tentando controlar algo que você não pode controlar. Quem está no controle da sua vida? O próprio Deus é quem nos concede essa escolha. Ele não se impõe na vida de pessoa alguma. Existem 2 opções: eu estar no controle da minha vida ou colocar nas mãos de Deus o controle da minha vida. Deus não aceita ser copiloto. Deus sabe o que é bom para a nossa vida, melhor do que nós mesmos. Ele tem o poder de fazer com que as coisas boas aconteçam, mas mesmo assim, Ele nos dá a opção de escolha. Agora, se você está no controle da sua vida, sem levar em conta a direção de Deus, você tem toda a razão de ficar ansioso. Note, a maior parte de tudo que acontece em nossa vida está fora do nosso controle. Portanto, há razão de sobra para a ansiedade. Por outro lado, se Deus é quem está no comando da sua vida, Ele é o Senhor e pastor. Você sabe que Ele pode controlar todas as coisas e você não precisa se preocupar. Então, querido, querida, escolha Jesus para ser o Senhor da sua vida. Mas se você já é um seguidor, discípulo de Jesus, ou seja, já entregou a sua vida a Ele, então você pode fazer esta oração de confiança, de que Ele está no controle, você vai confiar, você vai descansar nele.
Então fale com Deus a respeito de tudo que está causando ansiedade em você. Simplesmente converse com Ele. E a oração é essa ferramenta poderosa que Deus colocou em suas mãos e nas minhas mãos também. Você não tem tempo para orar, mas você tem tempo para ficar ansioso? Se nós orássemos por tudo o que nos traz ansiedade, nós teríamos bem menos coisas com que nos preocupar. Não é verdade isso? Pense nisso. Porque a ansiedade não muda coisa alguma, a oração sim, ela tem o poder de mudar. A ansiedade é a agitação que não produz coisa alguma, enquanto que a oração nos coloca em contato com Deus e Ele pode mudar todas as coisas. Toda vez que eu sinto ansiedade, eu fico diante de duas opções. Eu posso entrar em pânico ou eu posso orar. E ao orar, eu posso lançar sobre Ele as minhas ansiedades, como diz Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Veja, em tudo. Não ore simplesmente por coisa religiosa. A maioria das pessoas, quando oram, elas fazem a oração que elas acham que Deus quer ouvir. Não, ore por tudo. Se é suficiente para produzir ansiedade, então é suficiente para ser apresentado em oração a Deus. A habilidade de Deus é maior do que a nossa ansiedade, querido. Tudo, seja lá o que for, que está deixando você estressado, irritado, agitado, lance tudo sobre Ele. Na Bíblia diz assim, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar significa descarregar. Lançar significa despejar, e você pode fazer isso através da oração. A oração é uma incrível terapia de combate ao estresse. Que maravilha! Está à nossa disposição. Há mais uma coisa que nós precisamos fazer para lidar com a ansiedade, mas isso nós devemos ver no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus, eu entrego as minhas preocupações e ansiedades em Tuas mãos. Ajuda cada pessoa, cada irmão desta igreja, cada pessoa que está nos assistindo agora, a confiar em Ti, confiar na Tua vontade, confiar as nossas autoridades em Tuas mãos, para que elas vejam aquilo que o Senhor quer que elas vejam, que a Tua vontade, Senhor, acima de tudo a Tua vontade, nesse momento, se realize, e ela é boa, perfeita e agradável. Deus seja louvado. Amém? Amém. Deus te abençoe.